O Inter melhorou em relação ao seu primeiro jogo e o Grêmio piorou em relação aos outros jogos. Simples assim. O Inter melhorou muito? Não, não melhorou muito. Para jogar contra Fluminense e Flamengo tem que evoluir demais ainda. O jogo contra o Ceará já teve o Inter marcando alto, correndo alguns riscos e tinha que correr, o passe para frente, ganhando divididas, ganhando duelos. O próprio gol do Alan Patrick é o Bruno Henrique errando, mas depois ganhando duas divididas. Mas daí a dizer que melhorou muito, não. Mas melhorou. Do primeiro para o segundo jogo houve evolução, inclusive física. Isso indica que, durante a parada, o Inter trabalhou de alguma maneira para melhorar. E a questão do Grêmio é que o Grêmio piorou. Não tivesse o Alianza Lima, ainda ficaria aquela dúvida, mas os adversários são difíceis do Grêmio agora na volta. Mas o jogo contra o Alianza Lima, um time ruim, que ganhou do Grêmio, depois perdeu para o Cusco por 2-0 no Campeonato Peruano, indica que o Grêmio não evoluiu. E pior do que isso, o Grêmio regrediu em relação ao que tinha. De novo vazando muito defensivamente, os adversários chutam uma bola atrás da outra. Então, assim, o cenário, numa régua mais baixa, né? Porque o Inter não melhorou tanto assim, é positivo para o Inter e é negativo para o Grêmio. Muito bem, senhor Diogo Olivier. Troquei de lugar aqui pro Vaguinha, senão vai ficar de costas pro Vaguinha aqui que tá no telão, né? Seu Maurício, teu destaque inicial. Lucianinho, se eu for responder literalmente a pergunta como ela está formulada, a minha resposta seria não. O Inter não mostrou evolução nas duas últimas vitórias. Essa é a pergunta. Na primeira partida que ele ganhou do Vitória, não tinha evolução nenhuma. Tinha involução em relação ao futebol que era jogado até o Inter alugar um apartamento com o Liquinho dentro do Z4 por 40 dias. Agora, se a pergunta fosse se evoluiu no segundo jogo, na segunda vitória, aí seria sim. Porque hoje teve um padrão de dono de casa que o Inter não exerceu contra o Vitória. A marcação desde o primeiro minuto, porque antes do primeiro minuto tinha uma chance de gol de uma roubada de bola no campo do Ceará. Depois vem a goleada de 1-0, porque também o Inter não está com todo esse poder de fogo. E no segundo tempo, um cansaço que bate, cobrando o preço de toda a intensidade do primeiro tempo que o Inter fez. E em relação ao Grêmio, o grande acontecimento do gol do Gustavo Martins é que aquilo adia ou cancela, depende do que vai acontecer na quarta-feira, um risco que o Mano começaria a correr. Se o Grêmio perde para o Vasco, com o desempenho de ontem, e se o Grêmio não classifica contra a Alianza Lima quarta-feira, o Mano entrava em contagem regressiva. O risco de ele sair do Grêmio antes do fim do ano aumentava potencialmente. Agora, do jeito que foi o empate, é possível que o Mano tenha crescido para classificar na quarta-feira, ou mesmo que não, ele tenha salvo-conduto para ir mais longe. Deixa eu propor o seguinte, o jogo do Inter hoje, Vaguinha, na minha opinião, e quero que vocês analisem e debatam, não teve dois tempos diferentes, dois Inters diferentes, do primeiro tempo, que é o Inter que mostra evolução, mas num segundo tempo o Inter que corre riscos, que podia ter tomado um gol, tendo a vantagem. Eu fiquei com a impressão essa segunda impressão de que o Inter melhorou, mas num segundo momento ele apresentou algumas dificuldades que ele vem apresentando aí no campeonato. Vaguinha. O Inter cansou muito cedo, Lucianinho, e isso sim chamou a atenção. Permitiu que o Ceará, depois das trocas do Léo Condé, tomasse conta do campo do Inter. O Inter não conseguiu mais ficar com a bola, né? Acho que o Alan Patrick, pela intensidade que ele teve no primeiro tempo, também baixou de rendimento, teve queda de rendimento na segunda etapa, e isso fez com que o Ceará tivesse o domínio, teve mais gente também no campo de ataque, né? E a defesa em alguns momentos sofreu. Mas, assim, mais importante, né, Lucianinho, é o resultado, né? Porque o Inter foi para a zona de rebaixamento, a gente precisava sair da zona de rebaixamento. Então, a gente comemorou muito só o resultado contra o Vitória. Foi só o que a gente comemorou. Porque teve o gol no final do Tabata e foi só isso. Hoje a gente comemora o resultado e boas atuações individuais. Alan Patrick foi muito bem. O Borré fez uma grande jogada no gol dele, tá? O Aguirre poderia ter feito um gol, teve uma atuação muito segura hoje. O Thiago Maia como primeiro volante, eu não achei assim uma grande atuação, mas já que a gente está nessa de apontar a evolução, acho que também evoluiu, né? Então o Inter teve aspectos importantes também, algumas peças cresceram, né? De um jogo para o outro. O que eu analiso, Lucianinho e amigos, é que o Inter tem
tem compromissos mais fortes pela frente. Né? Contra a Fluminense, acabou agora o Fla-Flu, agora há pouco estava acompanhando ali, vitória do Flamengo por 1-0 com o gol do Pedro. São os dois adversários que o Inter tem. Foi um jogo assim muito disputado, né? E, nitidamente também Flamengo e Fluminense um pouco cansados da disputa do Mundial, mas os inimigos do Inter, né? O que o Inter tem para conquistar títulos pela frente são adversários mais fortes, mais pesados. Então, quando o Inter enfrenta adversários mais fracos, a gente comemora, sim, o resultado, pequenas evoluções, e eu, hoje, no final da transmissão da Gaúcha, como colorado, comemoro também que o Inter não perdeu pontos para esses times. Times considerados mais fracos, menores, que o Inter conseguiu vencer. Por exemplo, o Ceará venceu o Fortaleza. O Vitória da Bahia empatou o jogo contra o Botafogo no meio de semana e hoje ganhou do Bragantino. Então, também não é... O Brasileirão tem isso, né? Do equilíbrio entre as equipes que estão na parte de cima, na parte de baixo, que tem uma camisa um pouco menor. Então, a gente tem que valorizar muito quando o Inter conquista esses pontos contra esses adversários, obviamente fazendo as análises que o Roger certamente está fazendo. Internamente o Roger faz as análises dele e sabe quem tem que melhorar. Hoje o torcedor pegou muito no pé de novo do Bruno Henrique, né? Esse jogador eu tenho a impressão, né, pessoal, que sofre com a questão física. É a única explicação que eu vejo, que o Bruno Henrique é bom jogador, que a gente conhece há muito tempo o Bruno Henrique, né? Então, acho que o físico é que está contando. No depoimento, aquele que o comentarista dá logo depois do repórter de atrás do gol, eu usei a expressão de que não havia justificativa e sim explicação no nascedouro do gol do Inter hoje, ajuda a explicar por que o Bruno Henrique é titular do Roger Machado. Aquele erro que ele cometeu tecnicamente era o quarto ou quinto dele no primeiro tempo. Ele errou passe, ele perdeu dividida, tecnicamente ele não foi nada bem. Mas este jogador é o cara que depois de cometer o erro, ao invés de se abater, ele persegue quem tinha tomado a bola dele, retoma a bola e começa o ataque que vira o gol do Internacional. Então eu não estou justificando, mas eu estou entendendo na explicação que eu estou dando por que da titularidade dele em relação ao pouco benefício que o Bruno Henrique dá ao Inter. Olhem, não é de agora, Lucianinho. Desde o gauchão ele joga pouco. Mas certamente é um cara da confiança do Roger, tem liderança e hoje teve essa participação no gol. Eu lembro, Vaguinha e companheiros, que a gente discutia aqui no bate-bola, antes da parada, o fato do Inter ficar na zona do rebaixamento, aquele período todo, mas de que o Inter teria, na sequência inicial da volta, dois adversários em que o Inter tinha condições de ganhar e sair do Z4. E isso acabou acontecendo, né? Meio lógico, assim, né, Marcos? Mas tu sabe que o Vaguinha tocou num ponto ali interessante, né? Essa questão aí de proximidade do Z4, a régua deu uma subida aí, porque com a derrota do Bragantino para o Vitória, essa régua de corte, ela desceu 2 pontos. Era de 5, passou a ser de apenas 3 agora. São Paulo ganhando o jogo, né? Então, assim, olha só a situação. O Inter ganhou 2 partidas em sequência e mesmo assim a diferença é de 3 pontos ainda. O próximo adversário é o Santos, que tomou uma traulitada, né, perdeu o jogo. Ainda é um campeonato bem traiçoeiro. Vai ser difícil o Inter ele ir para as Copas assim com gordura suficiente para não se estressar com proximidade do Z4. Não vai dar, porque os de baixo essa relação, sabe que eu, falando da evolução do Inter ou não, eu sempre penso uma coisa. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais a dificuldade de times com bons jogadores. O Inter tem 3 ou 4 bons jogadores. E eu digo bons jogadores, não diminuindo os outros, valorizando. O Inter tem o Alan Patrick, tem o Borré, tem jogadores que fazem a diferença. E isso, nesse modelo de jogo, tu ganha. Nesse tipo de jogo, tu ganha nessa hora. No detalhezinho. Que é o que a gente está vendo, por exemplo, os bons times. O grande time no momento é o Cruzeiro. O Cruzeiro passa por cima do adversário. Todos os outros, o próprio Flamengo hoje, ganha em cima do quê? Da qualidade individual do bom jogador. Que é o que o Inter fez. O Inter ganha por quê? Tem bons jogadores. Por que alguns times, na dúvida, perdem? Porque nessa hora não tem a diferença. E acho que isso, para essa análise de campeonato brasileiro, o Inter, na dúvida, contra esse modelo de time, vai ganhar. Não vai perder. Diferente, por exemplo, do que está acontecendo com o Grêmio. Olha, que não tem esse tipo de jogador. Enquanto tiver só o Campeonato Brasileiro, o Inter normalmente faz isso.
Agora, quando teve Copas, ele não fez. Ele jogou contra o Mirassol e se atrapalhou, jogou contra outros times melhores e acabou se atrapalhando. O dilema do Inter é esse. O Inter consegue sobreviver, vencer, se impor, jogando bem ou nem tão bem assim, quando ele tem um foco só. Quando ele tem que dividir, ele não consegue. Outro que faz a diferença, que tá claro, né? O goleiro. Né? Ah, sem goleiro. dúvida. Já não tomou gol 2 jogos. E aí tu vai dizer o seguinte, não tomou gol, mas não teve uma grande defesa. A cabeçada do Pedro Raul hoje, ela é por cima porque ele procura o cantinho do cantinho do Não, cantinho. e se ela vai no gol, o Rocher tá na Não, bola, ele tá porque na bola, a cabeçada tá é na lenta. bola. A bola Ele fica tá na lenta bola. saindo da testa do E o Pedro bom Raul. goleiro, também não é uma novidade isso, não estou descobrindo na América, mas o bom goleiro, ele Cezinha. melhora os zagueiros. Melhora os zagueiros. O zagueiro com um goleiro instável, como é o Volpe no Grêmio, por exemplo, ele se atrapalha, ele fica com receio, ele olha para aqui e não vai. É muito diferente.